Boa noite, pessoal. Aqui é a Cássia. Faz um tempinho que eu não venho aqui no canal. Eu espero que vocês compreendam. Eu tô num momento complicado da vida, estudando, fazendo uma segunda graduação, fazendo uma pós-graduação, fazendo um tratamento médico e vida que segue correria. Graças a Deus, eu tô estável. Eu tive momentos ruins em relação a trigo, tive momentos bons. Mas não deixei de viver por causa dela. Eu continuo estudando. Recentemente eu passei num concurso. E a vida tá seguindo. A trico não tá me impedindo de viver, não. O assunto que eu quero falar pra vocês hoje é um assunto delicado, porque trata da tricotilomania em crianças. E só lembrando que eu não sou psicóloga, eu sou portadora da tricotilomania, ou seja, eu sou doente também. Eu administro um grupo no Facebook, administro esse canal no YouTube e um grupo no WhatsApp, que é vinculado ao grupo do Facebook e a esse grupo do YouTube. O que eu quero falar para vocês parte da observação e de conversa com papais e mamães de crianças que têm trico. Lá no canal do Facebook, lá no grupo, tem alguns relatos de papais que buscaram ajuda e conseguiram a cura para sua filha. E infelizmente tem sido recorrente papais e mamães pedindo ajuda para os seus filhos, porque muitas das vezes eles não sabem nem o que é a tricotilomania, eles não sabem como agir, como ajudar ali a criança. Pois bem, pro papai e pra mamãe que caiu aqui nesse vídeo, eu tenho tricotilomania há mais de... Tô fazendo as contas, há mais de 15 anos. E assim, como eu disse, eu tive momentos ruins e momentos bons. E eu notei que, ultimamente, a quantidade de papai e mamãe que me procura, às vezes, no WhatsApp, no grupo lá do Face, tem aumentado muito. Então, eu resolvi fazer um vídeo, depois de anos sem gravar. A primeira coisa que vocês têm que saber para conseguir ajudar o filho ou a filhinha de vocês é que a tricotilomania é uma doença. Ela tem cadastro internacional de doença pelo CID, cadastro internacional de doença F63.3, e está classificada como transtorno dos hábitos e impulso, e está lá no capítulo 5 dessa classificação internacional nos transtornos mentais e comportamentais. Então, a primeira coisa, a trico é uma doença, é uma patologia que precisa ser tratada adequadamente. O tratamento adequado, ele é por psicoterapia e às vezes é medicamento também. Essa criança, às vezes o papai e a mamãe, com a observação, consegue ali fazer essa criança parar sem precisar da intervenção medicamentosa, mas às vezes não. E você precisa saber das possibilidades. Pois bem, vamos lá. A trico, que é a mania compulsiva de arrancar os cabelos, ela pode acontecer tanto em adulto como criança por liberação de estresse, ansiedade, frustração, depressão, solidão, tristeza. E que, no caso, são sentimentos, são gatilhos internos. A gente tem também os gatilhos externos, que são ocasionados por ambiente. Os fatores externos são tudo que eu não estou sentindo, é o que está fora de mim. Então, quando o papai e a mamãe começam a observar essa criança, por exemplo, onde que essa criança está arrancando? É na escolinha? É em casa? Ela tá arrancando na escolinha quando ela precisa de fazer alguma atividade que ela não gosta, quando ela tá brincando com um coleguinha? Quais são os gatilhos que estão ali fazendo essa criança arrancar compulsivamente os cabelos? A trico também, ela pode ser, infelizmente, ela pode ser genética, por exemplo. Não tem estudo conclusivo, mas muita gente alguns livros que eu já li sobre patologias psiquiátricas fala
explicam que pode ocorrer um desequilíbrio químico no cérebro que pode ser passado geneticamente. Às vezes o seu tataravô lá atrás teve trico e essa criança tá tendo e você nem sabe que aquela pessoa teve. E foi passado. Uma outra coisa também que o papai e a mamãe têm que observar, que deixa a trico mais grave, é se essa criança, além de arrancar o fio, ter o hábito de arrancar o fio, ela tá levando o fio na boca e engolindo, comendo. Porque se for o caso, esse cabelo que é ingerido por essa criança, ele forma um bolo de cabelo entre o intestino e o estômago, que é chamado de tricobenzoar. Ou seja, o corpo não consegue eliminar esses fios de cabelo e guarda lá no trato digestivo esse bolo capilar que só consegue ser retirado através de intervenção cirúrgica. Então, papai e mamãe, se sua criança está comendo cabelo, procura um médico, explica a situação que ele vai pedir os exames para poder ver qual que é o tratamento dessa criança, porque pode ser que ela esteja com tricobenzoar originado pela tricotilofagia, porque quando a pessoa deixa simplesmente de arrancar e descartar o fio e passa a comer, a tricotilomania ela avança para a tricotilofagia. Então, tome cuidado com isso. Lá no grupo, tem um relato de um papai que procurou o grupo e ele relatou pra gente que a criança ela tinha um comportamento concorrente, ou seja, um gatilho externo, um comportamento concorrente. Além de arrancar o cabelinho, essa criança chupava o dedo. E o pai percebeu que toda vez que essa criança chupava o dedo, quando o pai baixava a mão, falava, filha, não chupa o dedo, ela ia arrancar o cabelo. Então ela tinha um comportamento, a trico vinha de um primeiro comportamento, que pode ser outro, tá, papai e mamãe? Pode ser um comportamento, às vezes, de roer a unha, de comer as pelinhas que fica no dedo, pode ser qualquer outro comportamento, que pode ser concorrente com a trico, ou seja, esse primeiro comportamento desencadeia na criança a mania de arrancar cabelo, seja pela frustração de não ter conseguido, seja pelo prazer de ter feito. E quando você observa isso, lá no caso do grupo do Facebook, esse papai percebeu que a criança chupava o dedo e logo em seguida ela arrancava o cabelo. E o que o papai fez? Além, claro, de toda a família apoiar essa criança, de que forma? O papai dessa criança percebeu que se ele colocasse esparadrapo nos dedinhos da criança, ela ia perder o prazer de chupar o dedo e também a sensibilidade de arrancar o cabelo. É uma criança de uns 3 aninhos, mas só que o que o papai fez? Toda criança acha diferente o que só ela está usando. Toda a família passou a colocar o esparadrapo em todos os dedinhos para ela achar que ela não estava sozinha. Porque quando é um adulto, você explica, o adulto vai entender. Mas quando é a criança, ela não tem maturidade, ela não vai entender. E a família é fundamental para que essa criança consiga superar a trico. Tem casos mais graves que precisa mesmo. Nesse caso que eu falei do grupo do Face, o papai e a mamãe não precisou de medicamento. Mas pode ser que o caso do seu filho, da sua criança, seja mais grave e você precisa recorrer ao psiquiatra e ao psicólogo. Outra coisa também que pode ajudar o seu bebê, o seu filho, lembrando que a trico pode acontecer em bebês, tá, papais e mamães? É a questão da atividade física. Mas como assim, Cássia, atividade física para bebê? Sim, você pode colocar seu filho numa natação, você pode colocar em um balé, você pode colocar, no caso de criança maiorzinha, 4, 5 anos, em uma luta, um futebol. Por quê? Porque a atividade física, ela libera algumas substâncias no cérebro, por exemplo, dopamina, deixa eu pegar minha colinha aqui, serotonina, endorfina, que ajuda na situação de bem-estar, não só para as crianças, mas também para a gente que já é adulto.
Então, talvez essas atividades físicas ajudem muito o seu filho. Se não tem essa possibilidade, talvez seja interessante você comprar um painel daqueles grandes de papel e influenciar o seu filho a fazer pinturinha com os dedos. Por quê? Porque quando a mão tá suja, eu pelo menos nunca ouvi casos, nem de adulto, nem de criança, nos grupos que eu participo, que eu administro, de pessoas que arrancam com a mão suja. É zero. Não existe ainda. A não ser que existe e não falou nada, né? Tem a chance, mas eu acho difícil. A mão suja não vai no cabelo. No caso das menininhas, o papai e a mamãe podem incentivar também uma criancinha de 4, 5 anos, a hidratação, cuidado com o cabelo, influenciar a criança a ser vaidosa, né? A cuidar de si, talvez pode ajudar. Se for uma criança que arranca dormindo, tem casos, luvinhas. Sabe aquelas luvinhas de criança que não tem os dedinhos? É aquela luvinha que parece uma meia de pé? Então, essa luvinha, ela não permite que a criança faça esse movimento, ó. Que é o movimento que te faz levar a mão no cabelo e arrancar. A criança não vai conseguir. Então, no caso da criança que arranca dormindo, pode ser a solução. Mas o que é mais importante, papai e mamãe? Infelizmente, eu não tenho aqui uma fórmula certa. A fórmula é você que vai conseguir fazer através da observação dos gatilhos que está desencadeando a trico na sua filhinha ou no seu filhinho, ou talvez até em uma criança, idade, por exemplo, de 10, 11 anos, para você fazer as intervenções necessárias para que essa criança pare de arrancar o cabelo. No mais, eu vou deixar o link dos grupos que eu administro aqui embaixo. Lá vocês podem acompanhar os relatos de quem está conseguindo vencer aí a trico. No grupo do WhatsApp, eu tô lá sempre. Tem mais de 100 meninas e meninos que também estão lá sempre à disposição, a gente se ajuda. Não tem profissionais, é um grupo mesmo de ajuda mútua, na verdade. Um ajudando o outro. E, no mais, eu tô à disposição, na medida do que eu puder ajudar, claro, eu não sou profissional, pra tá sempre ajudando. Outra dica importante também é se sua criança, por exemplo, rói a unha, arranca o cabelo, ou tem outra mania. No caso, mania é um termo pejorativo para tricotilomania, porque a trico é doença. Mas se tem um comportamento repetitivo, não faça brincadeiras ruins com essa criança, porque ela vai internalizar isso. E pode desencadear a trico pior. E aí você vai ver sua filha e filho careca e não vai saber como fazer, porque infelizmente não tem estudos conclusivos ainda sobre tricotilomania. Eu busco sempre livros, até mesmo em sites internacionais, mas os estudos conclusivos são pouquíssimos. Até mesmo porque a gente que tem trico, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente cria um certo bloqueio ao tratamento, a gente não procura se tratar. Às vezes por vergonha, às vezes por falta de recursos, às vezes por achar que consegue sozinho e às vezes de fato consiga. E por diversos outros motivos. Não deixe a sua criança abandonada achando que é uma mania que vai passar, porque não passa. Quando eu comecei por volta de uns 13 anos, 12, uns 11 anos. O meu pai e a minha mãe achou que era uma mania boba, que ia passar. Não passou. Talvez se naquela época, no início, eles tivessem, sei lá, interferido de alguma forma, eu tinha melhorado. Hoje eu não teria diversos altos e baixos com a trico. Enfim, eu espero que, de alguma forma, o que eu falei aqui possa ajudar a você que veio aqui procurar ajuda, procurar informação. E eu espero sinceramente que o seu bebê, que a sua filhinha, que o seu filhinho possa se recuperar. Mas é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada. Curta aqui o vídeo, curta o canal. E
Tudo de bom aí para vocês e para as crianças de vocês.